Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Falar sobre Brasília fica por conta do Chico Alencar, que daqui a pouco vai estar chegando aí. Ele tem muito o que falar, falar sobre Cunha e colaboradores. Eu queria me colocar um pouquinho aqui sobre a política municipal, sobre os trabalhos aqui na Câmara dos Vereadores. Nós estamos iniciando, começou essa semana o recesso da Câmara, aquele período em que a gente continua trabalhando, mas não tem sessão. E tivemos exatamente na véspera do recesso as denúncias dos graves envolvimentos de alguns políticos no Rio de Janeiro. O ex-deputado federal Rodrigo Betlen. Rodrigo Betlen foi deputado federal, mas foi secretário municipal, foi chefe, foi secretário de governo, foi coordenador da campanha do atual prefeito Eduardo Paes. E o que aconteceu nesse período todo? Eles eram responsáveis por uma série de contratos que estavam sendo já avaliados, fiscalizados através de uma luta que a Câmara tinha tido. Nós tentamos discutir isso desde o ano passado, os contratos daquela instituição chamada TESLU. TESLU era uma instituição, uma organização contratada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para atender as pessoas carentes. Era que ela comprava muitos lanches esses que o secretário Betlen disse para a mulher dele numa gravação que vazou na imprensa, que era daqueles lanches que ele tirava parte do dinheiro para botar, como ele disse, e apareceu na gravação no rádio, na televisão, nos jornais, ele em discussão com a ex-mulher dele, a ex-deputada federal Vanessa Felipe. Ele dizia para ela: você sabe, você está careca de saber que eu tenho conta na Suíça, né? E agora ele disse que ele falou isso, estava blefando. Ele é um mau jogador de pôquer e blefou erradamente. A mulher gravou o que ele blefou e colocou na imprensa. Nós no ano passado, exatamente no início do ano passado, quando essas coisas vieram ao ar, tentamos, a bancada do PSOL, ainda Eliomar Coelho na liderança da bancada, lá na Câmara dos Vereadores, nós tentamos instaurar uma CPI para discutir Betlen, para discutir não só Betlen, discutir recursos financeiros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. E os senhores sabem, isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar para as pessoas, quando tem oportunidade de dizer, a gente recebe muito lá pelo Facebook. Abre uma CPI, faz isso, pede o impeachment do prefeito. Essas coisas têm uma regra. E quem conhece bem de regra é o Eduardo Cunha. Essa regra diz o seguinte: para se pedir uma CPI, nós temos que ter o pedido da CPI, o foco que a CPI vai abordar, e temos que ter 17 assinaturas. Nós tentamos abrir a CPI do dinheiro desviado da Secretaria de Desenvolvimento Social. Só conseguimos 11 assinaturas. São os 11 vereadores que a gente consegue para que façam, de alguma maneira, um pouco mais ou um pouco menos, oposição ao governo. Os outros 40 não assinam nada. Então a CPI não pôde ser instaurada. O que nós fizemos? Fizemos um pedido de inspeção de contas ao Tribunal de Contas. Pedido esse que foi feito e detectou, como foi mostrado para a imprensa teve acesso a esse levantamento que nós tínhamos recebido, dos 647 contratos feitos da gestão Betlen na Prefeitura, aqueles com várias irregularidades, e realmente o campeão das irregularidades era o da TESLU. Esse que nós estamos vendo da íntima relação entre o ex-deputado Betlen e a instituição TESLU. Essas avaliações levaram para que o Ministério Público pudesse fazer alguns levantamentos importantes, e hoje o que está acontecendo é que essa ação já chegou à Justiça. Hoje é a Justiça que está levantando, com o auxílio do Ministério Público, as informações que nós não tínhamos, e evidentemente nós não podemos abrir uma CPI, nós não podemos pedir para mandar prender o Betlen, porque não cabe aos vereadores. O caminho que nós temos como parlamentares é levar essas informações, buscar essas informações e essas denúncias para que o Ministério Público e a Justiça possam tomar as medidas cabíveis em relação a isso. A presidente, estamos acabando de fechar, agora de tarde fecharemos uma nota que queremos fazer à imprensa. Tem outra coisa, várias das notas que passa à imprensa, os senhores sabem que não passa. Eu, durante esse primeiro semestre, o Milton Temer, que é jornalista, eu fiz 5 matérias sobre assuntos ligados à saúde contra a prefeitura, com irregularidades nas OS, nas instituições chamadas Clínica da Família e UPAs.
Escrevi 4 artigos para o Globo. Dos 4 artigos eu consegui que 2 saíssem. Os outros 2 estavam na gaveta aguardando a autorização para sair. E as 5 matérias só saiu uma, porque as matérias chegam, elas começam a se fazer, o jornalista vai ouvir a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde se comunica imediatamente com o jornal e o jornal segura a matéria não sai. Na gaveta de segundo andar, como eles falam, tem 4 matérias nossas sobre irregularidade da saúde no Rio de Janeiro. Ou seja, aqui no Rio, e aí tenta no dia, que também tem dificuldade, aí você bota na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo bota para tentar fazer com que os daqui coloquem. Aqui no Rio, nós não temos condição de colocar notas, porque não vão sair ainda sobre Sérgio Cabral e ainda sobre Eduardo Paes. Não se consegue. O que nós queremos deixar bem claro, a situação Bethlen, em relação, ela é ligada, o responsável pelo senhor Bethlen é o prefeito Eduardo Paes. Ele era o representante, coordenador de campanha eleitoral, ele era o secretário de governo, ele foi o xerife do prefeito e finalmente é o secretário de desenvolvimento social, substituído agora pelo secretário Adilson Pires, que todos nós conhecemos bem. Então o que acontece em relação a isso? Nós não podemos desgrudar, nós não podemos largar a responsabilidade maior sobre tudo isso. Não adianta tentar jogar na imprensa, e aí o Eduardo Paes tem espaço, RJTV, no Jornal Globo, nos outros jornais do Sistema Globo, para explicar essas coisas. Do Bethlen, ele já se livrou, ele dizendo que está processando, que vai buscar o dinheiro da Suíça. Nós temos um levantamento aqui na Justiça do Rio, não há nada, absolutamente nada, da Prefeitura contra o Bethlen, como ação civil, ações, etc. Não existe. Existe o que a Controladoria do Município fez, um levantamento que mostrou irregularidades nas contas da TESLU com a Secretaria de Administração de Desenvolvimento Social, mas que o Bethlen não era culpado de nada. Esse é o resultado da sindicância da Prefeitura. Então hoje ele quer se livrar disso de que maneira? Dizendo que do Bethlen já está resolvido. Eu espero que a sociedade entenda o que está acontecendo. Nós tivemos uma produção legislativa muito fraca, não por culpa dos vereadores apenas, por culpa exclusiva do prefeito Eduardo Paes, que aprovou tudo que ele queria, ele aprovou com a sua maioria de 40 votos, e não consegue. O nosso caminho, nesse semestre, como vereadores, a nossa grande saída foi a justiça. Buscamos dezenas de vezes a justiça para resolver aquele problema que eles não deixam resolver dentro da Casa Legislativa. Por isso, é preciso uma bancada maior do PSOL. Nós precisamos ter uma bancada maior dentro da Câmara para poder peitar, para poder ter suficiente assinaturas ou convencimento dentro da casa para poder colher assinatura para montar uma CPI. Nós precisamos de discutir agora, nesse segundo semestre, no próximo ano, discutir o que é essa cidade. O governo Eduardo Paes, de 8 anos, o que trouxe para essa cidade? Que cidade é essa? Que cidade é essa em termos de mobilidade urbana? Que cidade é essa em termos de educação? Que cidade é essa em termos de saúde? Que cidade é essa em termos de meio ambiente? Que cidade é essa de negócio só para quem quer ganhar muito dinheiro? Que cidade é essa que remove mais pessoas do que removeram juntos o prefeito Pereira Passos e o governador Carlos Lacerda? Eles conseguiram modificar isso, eles conseguiram bater o recorde. Eu fico impressionado que até agora a Delta e o Sérgio Cabral estão impunes a tudo isso, estão passando tranquilamente. Eu vi Odebrecht, o TC, Andrade Gutierrez, até agora a Delta, que é menorzinha, mas fez um grande estrago aqui no Rio de Janeiro, ela continua ainda isenta das delações premiadas. Eu espero que nós tenhamos justiça, espero que a sociedade esteja acordada, esteja viva, que nós estamos aqui para prestar conta, discutir e pedir auxílio a vocês para que nós possamos trabalhar cada vez melhor e dentro daquilo que vocês acham que é importante da nossa atuação. Muito obrigado.